Oi pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos temas talvez mais interessantes e que as pessoas mais procuram informações sobre, que são sobre os cães pastores alemães da antiga DDR, os cães pastores alemães da antiga Alemanha Oriental. É um tema que muita gente procura, de forma assim bastante convicta. Dá para dizer que há muita escassez de informações sobre esses cães, e a gente montou daí um cronograma e montou de forma didática para falar de forma razoavelmente bem aprofundada sobre esses cães, tá? Quais foram as fontes que nós utilizamos? Nós utilizamos o contato que a gente tem com criadores DDR ainda hoje que existem e que continuam criando. Nós se utilizamos da obra da senhora Prushka, que talvez hoje seja a principal autoridade mundial ainda em cães DDR. O livro do já consagrado e antigo livro os estudos em cima desse livro do Werner Dahlm, Werner Dahlm era o presidente da SV na antiga Alemanha Oriental, dentre outras fontes de pesquisa e algumas coisas até vindas através de textos de fonte segura e confiável da internet. O que a gente tem a falar então sobre os cães DDR? Primeiro, se vocês soubessem a quantidade de informações e de pessoas mandando para mim mensagens e e-mail e WhatsApp, coisas desse sentido, perguntando: esse meu cão é DDR, não é DDR. Tem muita dificuldade das pessoas entenderem, e inclusive porque há um mercado muito promissor ainda para esses cães DDR ainda hoje. E muita gente se aproveita disso dizendo que está vendendo cães 100% DDR ou que 100% sangue. Geralmente anunciam nesse formato, sangue 100% da antiga Alemanha Oriental. Eu gostaria de informar a todos então que geralmente esses anúncios são inverídicos. Os criadores que existem ainda hoje de cães DDR são pouquíssimos na antiga Alemanha Oriental ou no território correspondente hoje. E geralmente esses criadores não gostam e não anunciam os cães deles sendo cães DDR, e não gostam de vender cães para fora. Eles têm ainda uma mentalidade bastante enraizada naquele período que eles viveram. A gente vai procurar falar os aspectos mais importantes, inclusive para ajudar todos a identificar sobre os cães DDR, como identificar. Existem algumas divisões. Então, a primeira coisa: o que são os cães DDR? DDR vem de Deutschland Demokratische Republik, ou Antiga Alemanha Oriental, Alemanha Democrática, República Democrática Alemã. De democrático eles não tinham nada, e isso é uma informação bastante preciosa para a gente entender vários aspectos de por que se utilizaram desses cães. Os cães DDR, eles são os mais importantes representantes, os mais significativos representantes dos cães pastores alemães do antigo leste europeu. Os cães DDR, eles existiram por volta de 1949 até 1989. Temos, se a gente for calcular uma média de 2 anos, ali são 41, 42 anos, arredondando. Então a gente teve entre 20 e 22 gerações desses cães. Vejam o que eu falei, uma informação bem importante. São os cães que existiram na antiga Alemanha Oriental. Isso faz com que a gente possa dividir, então, para saber se um cão é DDR ou não, a gente pode fazer 3 divisões básicas. Essas 3 divisões a gente pode mais ou menos delinear da seguinte maneira: são os cães típicos DDR, dos criadores que viveram esse período entre 49 e 89, que fundaram um canil neste período e que criaram cães dentro deste período e que continuam até hoje. Esses são os DDR típicos. Esses, pessoal,
existe não mais do que 40, mas 40 assim com muito boa vontade. Isso está catalogado pelo trabalho da senhora Prushkat, no livro dela, que ela catalogou todos os últimos 20 anos de cruzamentos envolvendo os cães DDR. Ele não tem como, assim, o máximo que se tem é 40, mas assim com muito boa vontade. Desses 40, se a gente for considerar, desses 40 tem uma questão muito interessante. Apenas talvez 10 a 15 desses criadores mantêm mais ou menos as regras que caracterizaram a seleção dos DDR. Então, você dizer que você tem um cão 100% DDR hoje é muito complicado. Eu mesmo aqui, nós mesmos do nosso canil, a gente tem todos os nossos 3 dos nossos 4 cães tem um percentual significativo de sangue de DDR. A gente não anuncia isso como sendo um fator de distinção para os demais, simplesmente pelo fato de que vai confundir as pessoas, e não é nosso objetivo confundir ninguém, nosso objetivo é esclarecer as pessoas. Então tem muita gente mal intencionada, tem outras pessoas mal informadas também, que dizem, eu tenho sangue DDR 100%. Isso não é verdade. O que se tem, que é o que inclusive nós temos aqui, é o seguinte, são cães originários de linhas de dentro da antiga Alemanha Oriental no período em que ela existiu. Cães originários dessas linhas. Eles deveriam ser chamados assim. Eu tenho tanto por cento de um sangue originário dessa linha Alemanha Oriental, de tal linha da antiga Alemanha Oriental, em tantas gerações. Isso seria o correto. Então nós temos os cães tipicamente da Alemanha Oriental antiga, desses pouquíssimos criadores no mundo todo que ainda estão na Alemanha. Nós temos originários de linhas da antiga Alemanha Oriental de canis que existiram dentro deste período de 1949 até 89. E nós temos cães descendentes de fora do período da antiga Alemanha Oriental, que é o maior grupo. Que esses últimos, de fora do período da antiga Alemanha Oriental, e muitas vezes de fora da própria Alemanha Oriental, do território que correspondeu à antiga Alemanha Oriental. Então precisa ser feita essa distinção. A maioria dos cães anunciados em internet, em vários lugares do mundo que tem esses anúncios, vários lugares mesmo, a maioria é esse terceiro grupo aí, que não deveria ser chamado de cão da antiga Alemanha Oriental ou 100% sangue DDR, porque não o são. São descendentes de cães da antiga Alemanha Oriental de fora do período em que existiu a DDR. Então isso precisa ser deixado bem claro. A maioria dos que vocês vão encontrar é esse terceiro grupo aí. Tá? Então só para que fique bem claro isso, tem esses 3 grupos, dá para a gente dividir historicamente nesses 3 grupos. Tá? Então, há várias procedências desse grande grupo de cães do antigo leste europeu. Várias. Tá? A gente pode dizer assim, ó, existia um principal grupo, o grupo DDR, dos cães da antiga Alemanha Oriental. Depois a gente tem o grande grupo dos cães antigos de linhagem tcheca, que hoje é muito difícil achar, mas acha. Tá? Léo, dá um exemplo de cães da antiga República Tcheca, então de linhagem pura da antiga República Tcheca. Dou um exemplo, um que eu gosto muito, um cão chamado Cherny Obelisk. Outro, um cão chamado Akin Milargo, falecido recentemente. Outro, Korderik, também. Então, esses cães, eles se caracterizaram e se caracterizam por eles serem 4, 5 gerações de cães só de linhagem antiga tcheca, por exemplo, que pertence ao grupo dos cães do antigo leste europeu. A gente vai ver todo o histórico disso, porque a gente vai aprofundar mais nesse vídeo, mas são raros de encontrar até na República Tcheca. Por que eles são raros? Porque o pessoal, quando houve a queda física do Muro de Berlim em 89, o pessoal, ele simplesmente começou a cobrir, já antes da queda do muro, eles procuravam muitos cães da Alemanha normal, da República Federal Alemã, da Alemanha capitalista. Eles procuravam cobrir porque achavam interessantes esses cães. Então é difícil encontrar linhagens puras tchecas. Do mesmo modo, o grande grupo dos cães do antigo leste europeu, do qual pertencem os cães da antiga DDR e do qual pertencem os cães da República Tcheca, também são formados pelos cães eslovacos,
pelos cães eslovenos, pelos cães da Hungria socialista, que a gente teve a oportunidade de conhecer alguma coisa, e outros cães desses países todos aí que existiram. Então, o grupo dos cães DDR, da antiga Alemanha Oriental, é o principal pilar desse grande grupo formado pelos cães do Antigo Leste. Tá? Hoje, então, como eu falei, os cães DDR não passam na Alemanha Oriental, no território que correspondeu à antiga Alemanha Oriental. Eles não têm mais que 40 criadores que criaram naquele período e que continuam criando hoje. Léo, dá um exemplo de um canil. Vou dar um exemplo bem famoso para que fique mais fácil, para que todo mundo lembre. O canil von Gleisdreieck, criador do Lord von Gleisdreieck. Eu tenho aqui em casa 3 dos meus cães com muito sangue do Lord Gleisdreieck. E interessante observar que a família Müller, que é dona do canil Gleisdreieck já há muitos anos, eles criam há mais de 50 anos, criaram excepcionais cães de trabalho, porém, a partir de um cão chamado Attila von Gleisdreieck, lá por meados do ano 2000, eles começaram a misturar com outros cães do Ocidente, cães ocidentais, do bloco capitalista, digamos assim, da República Federal Alemã, não a democrática, que é a DDR. Então, quando eles começaram a fazer essa mistura, os cães DDR perdem muito das características que a gente vai ver que eles tinham. Então é preciso ficar atento, porque daí a gente já tem uma coisa que se enquadraria naquele segundo grupo que eu falei, cães originários de linhas DDR. Não é mais o DDR típico mesmo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Vamos ver então como é que se formou um pouquinho da história. A gente vai ter que se aprofundar um tanto quanto na história, vocês vão ver, eu fiz um cronograma didático, mas que é necessário para que se entenda. Os cães DDR, eles se originaram depois da Segunda Guerra, do rescaldo, na verdade, da Segunda Guerra, tá? E eles vieram, não há um consenso absoluto, mas há uma quase unanimidade que esses cães DDR vieram de 3 cães apenas. Por que isso? Uma coisa muito importante, na Primeira Guerra Mundial, que a gente parou no vídeo de história do pastor alemão na Primeira Guerra, eu vou linkar agora um pouco com isso, a gente parou lá em 1935, na Primeira Guerra Mundial existiu um fator muito importante que difere do desfecho para os cães, entre os cães da Primeira Guerra Mundial e os cães da Segunda Guerra Mundial. Qual foi esse fator? No final da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos cães sobreviventes, eles voltaram para casa dos donos, raramente, para casa dos soldados que tinham eles, para casa dos donos adotivos, para casa de alguém que se comoveu e pegou o bicho já mal, em situação mal e salvou ele. Eles voltaram para lares, eles voltaram para o convívio junto com as pessoas. Isso na Primeira Grande Guerra, que a gente parou lá no vídeo História do Pastor Alemão. Agora que a gente está continuando, esse vídeo de certa forma é uma continuação daquele, na Segunda Grande Guerra não aconteceu isso. Foi justamente o contrário. Na Segunda Grande Guerra, especialmente na Alemanha nazista, que perdeu o conflito, como a gente vai ver, os cães eles não voltaram para casa. O alto comando nazista da época deu uma determinação geral para que os cães, lá no início de 1945, antes do final, que é mais para o final daquele ano de 45, o fim da guerra, quando a Alemanha capitulou, no início do ano, no final de 44 para 45, melhor, no final de 44 para 45, quando a Alemanha viu que tinha grandes chances de perder a guerra, eles começaram a determinar que os cães fossem aniquilados. E houve uma matança generalizada dos mais de 200 mil cães que combatiam na frente alemã, sendo que desses 200 mil, 45 mil, 50 mil eram cães que combatiam pela Alemanha. Isso gerou uma verdadeira tragédia para a raça pastor alemão, num sentido tragédia e no outro não, que diminuiu drasticamente a população e
Basicamente, os cães da antiga Alemanha Oriental, que depois vieram ocupar e ser criados ali, e se desenvolveram por essas 20 gerações que a gente viu, eles vieram de 3 cães principais. Esses cães foram um cão chamado Baldur, se escreve Baldur, mas é Baldur Befreiungsplatz. Baldur Befreiungsplatz é um cão de 1937, ele deixou 61 descendentes diretos e ele foi o primeiro pilar da criação dos cães DDR. Depois, em ordem de importância, um cão chamado Rigo von Schecklock-Mull. Rigo von Schecklock-Mull é um cão de 1952, já dentro do período DDR, então, tá? Schebock-Mull, isso. Rigo von Schebock-Mull, de 1952. Esse cão Rigo deixou 84 descendentes. Rigo von Schebock-Mull. E por último, o mais significativo, que é quase um consenso, um cão chamado Rolfos na Brukaland. Rolfos na Brukaland deixou 139 descendentes diretos, foi o mais prolífico. Ele procriou depois a linha Ali Gunnert e Ingo Rudingen, pilares da criação DDR. Rolf era um cão basicamente capa preta, amarelo de fundo e capa preta, um cão com... não tinha muito controle de saúde na época, eles estavam começando, mas ele era, pelo que consta, normal, de chapa, um cão bem atlético, e que naquela época ele foi praticamente o salvador da raça naquele período ali histórico e espacial. Então, muito importante se saber disso. Os DDR principais se originaram desses 3 pilares da raça, tá? Então, primeiro fator grande de seleção que a gente tem que considerar, os cães DDR, eles se originaram de cães que sobreviveram especialmente às 2 grandes guerras, mas especificamente à segunda. Por que especificamente a segunda? Por causa dessa diferença que teve para os cães entre a primeira e a segunda. Na primeira, os cães voltavam para casa com seus donos adotivos ou donos originais. Na segunda, os cães foram aniquilados pelo... mais uma ideia idiota do alto comando nazista de aniquilar os cães para impedir, inclusive, que as pessoas pegassem esses cães, ou impedir que eles fossem para o exterior. E que acabaram indo, como a gente vai ver, muitos acabaram indo, como a gente vai ver nos movimentos que eu coloquei aqui, históricos, fato por fato, depois a gente vai ver em seguida, tá? Então, a Segunda Grande Guerra, o que a gente tem que entender para entender os cães DDR é o seguinte, os DDRs típicos e os que descenderam deles. Segunda Grande Guerra foi um fortíssimo fator, um fortíssimo pressionador, tá, da seleção desses cães DDR. Tá? Na Segunda Grande Guerra, o que eles exerciam, os cães? Eles eram cães de tração, que isso é pouco falado, mas muito se utilizou os cães como animal de tração, porque ele era menor que um cavalo, mais fácil de manter e às vezes conseguia se deslocar quando o terreno era muito montanhoso, mais fácil que um cavalo. O cavalo era grande, difícil de manter. O cavalo, a gente sabe hoje, pela própria veterinária, ele tem tendência a muitos problemas, tem problema de cólica por causa do palato. Então, os cães eram mais fáceis e muitos cães de tração foram utilizados. Tá? A ação mais destacada que a gente tinha dos cães na Segunda Guerra, a gente não chegou ainda no período DDR, tá? Mas dos cães na Segunda Guerra, é uma continuação um pouco do vídeo História do Pastor Alemão, era como cão mensageiro, porque só os cães mais inteligentes podiam ser cães mensageiros, pessoal. Então, cão de tração, cão mensageiro, tá? Todos os fatores que a gente vai ver agora, as funções que os cães cumpriam, então, cão de tração, cão mensageiro, cão sentinela, cão de guarda, cão... uma função infame, mas que era importante para quem precisava disso. Os cães pastores alemães foram, por muito tempo que durou, os campos de concentração, eles eram guardas dos campos de concentração, existiam grupamentos desses cães lá que serviam para conter motins que não foram poucos, como a história não nos conta muito bem isso, mas foram vários que tentaram, muitos deles foram
digamos assim, sufocados pela presença desses cães, então era uma função importante também. Teve um período da história quando a Alemanha invade a União Soviética lá e tenta uma contraofensiva e a União Soviética não tem condições de se defender, eles começam a utilizar o cão como ferramenta de trabalho anti-tanque, ou seja, era um cão suicida que era treinado para se jogar embaixo dos tanques, mas aí felizmente isso não durou tanto quanto se diz. Então as funções dos cães eram todas as que vocês podiam imaginar e mais um pouco eles treinaram os cães para isso. Tá? Vamos agora, para vocês terem uma ideia, então isso é uma síntese. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais até chegar no período do DDR. Todos esses tópicos que eu vou colocar aqui, que eu vou falar para vocês, tiveram importância nos cães e a gente vai comentando. Porque o objetivo é linkar a história, que não é muito focada no aspecto dos cães, com a parte técnica dos cães. Isso não é tão fácil de fazer. Essa é uma das razões pelas quais a gente não tem um artigo escrito ou uma única fonte de pesquisa que fale sobre isso especificamente num tema tão legal e tão, digamos, instigante na cabeça das pessoas como são esses cães DDR. Vamos lá então, a gente parou no outro vídeo em 1935 com o surgimento da displasia coxo-femoral no pastor alemão. Agora a gente vai continuar. Em 15 de setembro de 1935, o que aconteceu? Aconteceu que promulgaram as chamadas leis de Nuremberg, que proibiam casamentos entre judeus e alemãs. Em 26 de setembro, eles expandiram essa restrição para ciganos, negros e outros povos. Nessa mesma época, nos cães existia o pastor alemão branco, que era um pastor alemão, normal, eu já falei sobre isso. Ele existia, ele foi perseguido e eliminado pelos judeus, inclusive pressionaram o próprio Stefanitz, que veio em seguida a morrer um ano depois. E o pastor alemão branco não foi mais registrado como pastor alemão, ele foi dizimado da Alemanha, pouquíssimos sobreviveram, e anos depois ele foi reconhecido como pastor branco suíço. Ele recebeu um novo nome, originou uma nova raça, por causa principalmente dessa questão das leis de Nuremberg. Foi um efeito que teve a lei para os cães. Então vejam como não dá para a gente dissociar os fatos históricos, as questões históricas do mundo dos cães, porque a sociedade humana e os cães sempre andam há milhares de anos juntos. Tá? Em 1938 a Alemanha incorpora a Áustria. O que acontece com isso? Cada lugar que a gente vai ver que a Alemanha invade, sempre ela leva tropas. Sempre levam cães. Sempre ficam alguns cães. Sejam cães que não cumpriam direito pelo fato de ser a pressão de um bombardeio, de um fogo cruzado ser muito forte, alguns cães fugiam, isso acontecia, e acabavam sendo pegados por pessoas, habitantes desses locais. Então por isso que eu vou colocar esses tópicos do que acontecia principalmente com a Alemanha, porque daí sempre vocês associam esse movimento com um movimento de chegada dos cães naquele lugar, ou de uma introdução de uma nova linhagem de um determinado cão naquele lugar, onde já existia ou não existiam cães pastores alemães. Em setembro de 1938, o Acordo de Munique força a Tchecoslováquia a ceder à Alemanha a região de Sudetos. Então, vejam, a Alemanha invadiu lá a Tchecoslováquia. Então, teve um primeiro contato dos cães pastores alemães que já existiam na Tchecoslováquia, que eram de um tipo mais primitivo, com cães alemães levados pelos alemães. 14 e 15 de março de 1939, sob pressão alemã, os eslovacos declaram a sua independência e formam a República da Eslováquia. Lembra que eu falei no início, existia um grande grupo de cães do antigo leste europeu, cães tchecos, cães eslovacos, por causa desses movimentos. Agora a gente está começando a esmiuçar. Cada um desses lugares vai imprimindo as características das necessidades desses locais aos pastores alemães que eles tinham. Então vai se modificando, não fica aquele cão puro, genuíno, como ele vinha lá da Alemanha. Os alemães ocupam as províncias remanescentes da Tchecoslováquia, violando o Acordo de Munique, formando o protetorado da Boêmia e da Morávia. Até hoje, essa região da Boêmia e Morávia, lá na República Tcheca e Eslováquia um pouco, ela é um polo de criadores e treinadores de pastor alemão. Não é a troco de nada, vem daqui. Tem famosos treinadores, alguns que já vieram até para o Brasil, que são dessa região. Então,
Vejam como as coisas foram se desenhando. 23 de agosto de 39, a Alemanha e a União Soviética assinam um pacto de não agressão chamado Ribbentrop-Molotov e dividem o leste europeu entre si. Olha só, lembra que eu falei? Dividem o leste europeu entre si. Lembra que eu falei? Os cães pastores alemães DDR são os principais representantes dos cães do antigo leste europeu. Está aqui, vindo daqui. Isso é uma divisão, aconteceu isso. Só que essa divisão ela era tratada apenas pelos dois países. Isso vai ter impactos depois, anos depois, na criação, conforme a gente vai ver. 1º de setembro de 39, a Alemanha invade a Polônia e a Segunda Guerra começa, em 39. Então, novembro de 39, a União Soviética invade a Finlândia e começa a chamada Guerra do Inverno. Os russos usaram 50 mil cães para o serviço militar. Vejam, 50 mil cães. No final da Segunda Guerra a gente vai ver que não existiam mais cães na antiga União Soviética. Tá? Em 9 de abril de 40, a Alemanha invade a Dinamarca e a Noruega. A Dinamarca capitula no primeiro dia, se rende, e a Noruega continua lutando até junho, 9 de junho. Na Segunda Guerra, nesses conflitos, a Alemanha usou diretamente 45 mil cães e existia um total de mais de 200 mil cães lutando na chamada Frente Alemã, que eram todas as frentes de combate onde a Alemanha onde a Alemanha entrava em conflito com outros países. Tá? 22 de junho de 41, a Alemanha nazista e os parceiros, exceto a Bulgária, invadem a União Soviética. Então, 2 anos depois do acordo Ribbentrop-Molotov, a Alemanha invade a União Soviética. A Alemanha invadindo a União Soviética, o que vai acontecer? Muitos cães vão junto, invadem. A gente vai ver que a Alemanha sofre muitas perdas ali. Tá? Em 30 de maio de 42 a maio de 45, os britânicos bombardeiam Köln, Colônia, na Alemanha. Bombardeiam Köln, Bonn, uma região lindíssima. Colônia, a gente teve a oportunidade de conhecer e ver como é que... foi triste para os alemães civis esse desfecho, tá? As cidades alemãs se reduzem a escombros, centenas de cães morrem. Eu tive a oportunidade de conhecer a avó do meu amigo, um dos meus amigos que não tem a ver com cães lá na Alemanha, o Sebastian, o Sebi, que a gente chama, ver o relato da avó dele, uma senhora de mais de 90 anos, contando que ela morava nessa região de Köln-Bonn, naquela época, entre 42 e 45, e ela se refugiou numa cidadezinha alemã chamada Olpen, desde 45, e nunca mais teve coragem de voltar para lá, nem para visitar. Então percebe o drama que era para a sociedade civil alemã, que não tinha nada a ver com a guerra que entrou, e claro, com esses bombardeios, centenas de cães, milhares de cães morreram junto com as pessoas. Não era todo mundo que tinha acesso a um abrigo antiaéreo. E quando a Alemanha foi lutar com a União Soviética, invadir a União Soviética numa decisão completamente errada em termos de guerra, o que aconteceu? Deixou desprotegidas as cidades. E as grandes cidades alemãs, ou cidades de interesse, que os combatentes aliados achavam, elas começaram a ser maciçamente bombardeadas. Sobrou muito pouco. A gente tem os famosos bombardeios de Dresden, que reduziu Dresden a nada, que era só população civil, de Lübeck também, e fora a questão que é muito relatada em alguns livros, e inclusive a avó desse meu amigo obviamente não conta, mas a gente sabe que teve a questão dos estupros em massa. Então, e os cães muitas vezes tentavam defender as pessoas. Então, é uma situação que precisa ser entendida para chegar a entender depois por que os cães DDR tinham as características que tinham. Tá? Em 29 de agosto de 44 a 29 de outubro de 44, sob a liderança do Conselho Nacional da Eslováquia, os eslavos revoltam-se contra os alemães e, em 29 de outubro, os alemães capturam a onda da revolta. Então vejam, os alemães entrando na Eslováquia, de novo a mesma situação, levam cães, ficam alguns, se desenvolvem linhagens a partir desses cães na Eslováquia. Encontrar uma linhagem hoje pura eslovaca é uma tarefa quase que impossível, mas modificou a criação. E outra,
esses cães antigos, que depois pertenceriam ao antigo leste europeu, o leste socialista, como queiram, esses cães tiveram características específicas por causa dessas incursões de guerra. Isso precisa ser entendido. 12 de janeiro de 45, os soviéticos libertam Varsóvia e Cracóvia na Polônia. 7 de maio a 9 de maio, a Alemanha se rende, acabou a guerra. O que ficou? Percebe-se que muitos cães, não só os pastores alemães, que eles adentraram e permaneceram nesses países, os países que tiveram os piores conflitos. Na Rússia não haviam mais cães sequer para se reproduzirem, ou não haviam cães de nenhum tipo. Eles recriaram um cão chamado Terrier russo a partir do Rottweiler e do Schnauzer gigante, tá? Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha o plantel de pastores alemães ficou reduzido a quase nada como consequência direta da guerra, tá? Pela matança, e como consequência direta da ordem dos nazistas de exterminar especialmente os cães alemães, os pastores alemães. Léo, pastores alemães só? Não, pessoal. Lutaram na guerra muitos Rottweiler, muitos Dobermann, Schnauzer gigante também, Riesenschnauzer, né, em alemão, mas e todos esses cães, Rottweiler principalmente eu sei, Dobermann teve também, todos esses cães tiveram linhagens da antiga DDR. Por isso que eu digo que ele é um grupo de cães, do qual o pastor alemão é o mais significativo, pela importância, pela quantidade. Mas é possível encontrar no Brasil aqui descendentes Rottweiler, por exemplo, de cães DDR. Descendentes, como eu falei, não típicos, porque não existiu mais, já estava fora do período. Tá? O que aconteceu depois, em seguida? Quando a Alemanha capitula em maio ali de 45, tá? Os 4 vencedores da guerra, que são Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Rússia, a União Soviética, dividem o território alemão em 4 zonas. A política econômica restritiva que eles aplicavam, dos aliados, só mudou quando se impôs uma ideia aos poucos no meio político de que a Alemanha Ocidental poderia ser uma barreira muito importante contra o avanço do comunismo soviético. Isso é um fator muito importante. A gente já vai ver em seguida por quê, que relação tem com os cães. No oeste de Berlim, nessa mesma época, por causa de um boicote, ele fica sem luz nem alimentos de 23 de junho de 48 a 12 de maio de 49. Percebam, é quase um ano sem alimentos e luz. Os aliados garantem o abastecimento. Há muitas perdas de cães porque as pessoas não tinham recursos. De novo, há perdas de cães. Então, o que a gente está percebendo com todo esse enredo histórico que a gente está trazendo à tona? Os cães que sobreviviam a tudo isso e que sobreviveram, eles precisavam ser, primeiro, inteligentes, segundo, contar com uma boa dose, mas uma enorme dose de sorte. Terceiro, eles precisavam, além de ser inteligentes, eles precisavam ser rústicos, porque se assim não fossem, não suportariam. Eles precisavam, enfim, então ter o que, pessoal? Características especiais. Não era coisa para qualquer um. Entende? Então, a gente está demonstrando com os fatos históricos da época que precisava ter características específicas e especiais para sobreviver. Tá? Em 23 de maio de 49, a lei fundamental da antiga RFA, da República Federal Alemã, República Capitalista Alemã, com sede em Bonn, é promulgada. Tá? Ao mesmo tempo, em outubro de 44, com capital em Berlim Oriental, surge, em outubro de 49, não 44, em outubro de 49 surge, com capital Berlim Oriental, a República Democrática Alemã, que de democrático não tinha nada. Tá? Então, de 49 a 61, para vocês terem uma ideia, quando formada a DDR, a República Democrática Alemã, a antiga Alemanha Oriental, quando formada a DDR, de 49 a 61, mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Alemanha Oriental para a Ocidental. Mais de 1.000 mortos nessa época tentam escapar e morrem.
porque os soldados tinham a ordem para atirar e eles já utilizavam cães de forma não tão ostensiva, mas já tinha sobreviventes, cães desses cães que eu falei anteriormente, descendentes deles, já tinham um pouco desse uso de cães ali. Em 13 de agosto de 61, os soldados começam a erguer o Muro de Berlim, mais como uma alternativa que eles encontraram na época para impedir o grande êxodo de alemães da República Democrática para a República Federal Alemã. A DDR era profundamente militar, pessoal. Havia um único partido, o Partido Comunista, havia educação militar comunista desde o jardim da infância. E eles perceberam, então, que uma boa arma de utilização e prevenção e outras coisas seria a utilização dos cães pastores alemães. A criação dos pastores alemães estava a cargo de Werner Dolln. Werner Dolln tem um livro, A Criação do Pastor Alemão e História do Pastor na DDR. Tá? Esse Werner Dolln, Werner Dolln, ele foi o responsável, Sr. Werner, pela toda a criação e condução dos pastores alemães na antiga DDR. Tá? Alguns fatores que a gente vai ver em seguida diferenciaram profundamente essa criação das outras. A primeira coisa, as regras eram muito rígidas. Eu já vi em alguns lugares o pessoal dizendo criação estatal. Não, a criação não era estatal. A criação de pastores alemães na antiga Alemanha Oriental estava, como ainda é hoje os últimos criadores remanescentes, a cargo de pequenos criadores entusiastas que tinham 2, no máximo 3 fêmeas, criação familiar desses cães, tá? Sobre as rígidas regras de seleção e controle estatais. Essa era a fórmula. O controle era estatal, a criação era entusiasta, eram a cargo de entusiastas e pequenos criadores. Sempre pequenos criadores. Não haviam grandes criadores porque eles não tinham nem recursos para manter mais do que 3 ou 4 cães. 3 ou 4 eram os criadores grandes. Era raríssimo encontrar um criador com 5 cães, 6. Quase impossível. Tinha? Tinha. Muito pouco. Então, assim, o que tinha de interessante? O pessoal costuma dizer e perguntar, os cães eram muito agressivos, os cães eram... existiam cães de todo tipo. Os cães, ao contrário do que todo mundo pensa, não eram cães muito agressivos, como se diz, porque não haveria nem como ter condutores suficientemente habilitados para conduzir esses cães. Então não era assim. Eram cães normais. Isso relatos de soldados da época lá, pessoal. Eram cães normais. A maioria eram cães normais. Tinha uma minoria, depois a gente vai ver 2 linhas de sangue principais que davam cães muito agressivos mesmo. Só que esses cães não iam parar nas mãos da polícia. Quem já trabalhou, que nem eu já trabalhei com o pessoal da polícia aqui, auxiliando. Sou praticamente um dos únicos civis brasileiros que tem o certificado da aeronáutica, de ter oportunidade de ministrar um seminário na aeronáutica brasileira, sendo civil, não na qualidade de militar. Tá? Então, o que eu posso dizer assim? Eu tenho alguma experiência com isso. Como é hoje aqui, era lá. Os melhores cães não iam para as forças militares. Os melhores cães ficavam entre os entusiastas e criadores. O que ia para as forças militares, via de regra? Iam as sobras, como é em qualquer lugar. Até porque os soldados que iam lidar com os cães, eles não tinham grande habilitação. Os cães da Alemanha Oriental, a gente encontra em vários documentários na internet sobre isso, por exemplo, eles eram cães tidos como muito frios e quase sem emoção, porque eles não eram recompensados nunca. Eles eram trabalhados de uma forma primitiva, bruta e até tosca, comparado com as técnicas de hoje. Isso tudo forjou eles, ajudou. Sob um aspecto dá para dizer que ajudou. Mas a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas que a gente ouve, então. A criação era de pequenos criadores particulares e entusiastas, sempre com pouquíssimos cães. Pouquíssimos cães é uma das chaves para se manter a qualidade, pessoal. Não dá para ter, eu já falei sobre isso em outros vídeos, não dá para ter qualidade em larga escala. É muito difícil ter qualidade em larga escala, principalmente criando poucas linhas diferentes de fêmeas. Tá? O sistema de criação era dado muita importância para as fêmeas na DDR.
Aqui eu vou abrir um parênteses, pessoal, ó, quantos cães a gente já teve aqui no Brasil muito bons, importados e tal. Aqui a gente já teve alguns até, em outras regiões do Brasil, muito mais. E não veio, a gente diz, bah, não deu nada de bom. Claro que não deu nada de bom, porque a base da criação não são os machos, são as fêmeas. Se a gente não tem boas fêmeas, não adianta trazer cães caríssimos de fora, muito bons, com ótimas performances, se não tiver fêmea. Eles já sabiam disso naquela época aqui. Então, embora a gente vai ver que a criação DDR seja por uma criação de cunho patriarcal predominantemente, as linhas, a denominação, a marcação, a delimitação das linhas era patriarcal, eles davam soberba importância para as fêmeas, porque sem boas fêmeas não se tem bons cães. Tá? Então, de novo eu vou repetir, eles davam muita importância para as fêmeas lá, embora o catalogamento, a nomenclatura e a delimitação das linhas eram de cunho paterno. Eram pela linha dos machos. Tá? Como é que eram esses cães DDR então, pessoal? No geral, isso é a regra geral. Não quer dizer que todos eram assim. Se vocês verem ali os 3 primeiros cães que eu falei lá no início do vídeo, depois eu vou retomar. Um era preto e canela, ou capa preta fechada, como chamam. Outro era vermelho de fundo com uma pequena capa preta parecido com um cão de estrutura hoje. E o outro também. Então, predominante. Como é que eles eram? Eles eram geralmente cinzas, ou preto e canela, ou às vezes todo preto, ou capa preta. Tá? Isso não importava tanto. Quando eles eram cinza de verdade, tá, pessoal? O que é o cinza de verdade? É o cão que não é o manchado de cinza. Léo, o que é cada um? Pessoal, o cão cinza ele tem que ter dedos, todos os dedos das patas com marcações em cinza. O cão manchado de cinza ele não tem dedos manchados de cinza, ali com marcações em cinza. Então o manchado de cinza é uma cor e o cinza genuíno, que é o que tem dedos marcados em cinza, é o cão cinza. Eles eram cinza então. A cabeça desses cães era com um crânio largo, grande, cabeça volumosa, uma ossatura geralmente, uma ossatura dianteira forte, a ossatura traseira musculosa, músculos acima da média na traseira, bem pigmentado, de expressão vivaz, eram cães que tu olhava assim, no olho dele tu já via, quando a gente é um pouco mais treinado em linha DDR, sabe, eu olho um cão, você vê direto se ele é um cão DDR ou não, ou se ele é uma transformação de uma linha DDR, pelo tipo do cão. Tá? Eles eram muito inteligentes. Isso é o ideal do Stefanitz lá de trás trazido para a realidade. Todos eles eram muito inteligentes, até os que eram muito agressivos. Tá? Eles tinham costas retas, eles aprendem rápido e característica de cão DDR, que quem lida com eles sabe e quem não lida não sabe e precisa aprender que quase todos eles, a imensa maioria, são cães tardios de desenvolvimento, de maturidade tardia. Tá? Por que isso, Léo? Eu não sei dizer por quê. Eu sei que eles são assim. Eu sei que se você pegar algo, se tu pegares, por exemplo, um criador com enorme experiência em cães DDR, ele vai dizer a mesma coisa. Eles amadureciam lentamente, talvez por uma questão hormonal, genética trazida desses cães, talvez por alguns outros fatores que a gente não tenha conhecimento, mas o fato é que isso é verdade. Eles são cães tardios. Um pastor alemão normal, por exemplo, com 1 ano e meio, 2 já está maduro. Um DDR vai amadurecer com 3,5, 4. Isso é normal. E a gente tem que respeitar isso quando tem um cão DDR. Tá, pessoal? Bem importante. Para tudo eles vão amadurecer mais tarde. Não é demérito nenhum deles. Aqui é bem interessante, pessoal. 5 características são únicas nos cães DDR. 5 transformaram os cães DDR da antiga Alemanha Oriental no que eles foram. Primeiro, programa de erradicação de displasia coxofemoral encabeçado pelo Werner Dahlmann. O que foi isso, pessoal? Tracei um cronograma para a gente entender. O fato é que em 10, 12 anos, não mais que isso, eles transformaram cães que tinham vários problemas
em cães quase livres de displasia. Eles chegaram no ano lá de 1985, por exemplo, com quase 95% de todos os cães nascidos com HD negativo. Então, às vezes a gente vê pesquisas mirabolantes sobre displasia, as pessoas levam décadas ali. Eles mostraram na prática como se faz, e foi bem simples. Eu vou mostrar para vocês como. Olha só, em 1968, cães com HD médio podiam ser usados. Eles traçaram um cronograma gradual que chegou num determinado ponto, num determinado ano. A partir dali, só cães com HD isento de displasia podiam reproduzir. Ah, Léo, e a questão do cotovelo? Não, cotovelo na época não tinha um problema diagnosticado, não se sabia e não era feito controle. O problema era a displasia de quadril mesmo. E eles combateram. Os princípios podem ser usados e devem ser os mesmos. Tá? A gente vai ver depois, aqui eu vou falar, quando eu falar das linhas de sangue, vocês vão ver que vai desmistificar algumas coisas que o pessoal tem como preconceito e talvez por desinformação, tá? Sobre o uso de cães HD quase normal ou ainda permitido. Vocês vão ver depois um fato bastante curioso que eu vou mencionar. Enfim, 1968, cães HD médio podiam ser usados. 4 anos depois, em 1972, apenas cães com HD, na pior das hipóteses, leve, podiam ser usados. Então, restringiu. 6 anos depois, 78, apenas cães com HD normal podiam ser usados. Em 1985, fazendo isso, então, quase 10 anos depois ali, 1985, 94,4% de todos os cães criados na DDR eram HD negativo. Tá? Para vocês terem uma ideia, uma tabela que não é difícil de encontrar na internet, ali tem uma comparação dos cães DDR com essa orientação, guiados pelas diretrizes do Vern Adalno, em comparação com os da SV. No mesmo ano, tá? DDR, 92,62% livres de displasia. No mesmo ano, os cães da SV, os da República Federal Alemã, 59,14% livre. Isso tem a ver com as linhas bottleneck, que a gente já falou, claro que tem. Isso tem a ver com o fator de que na SV podiam cruzar o quase normal e o ainda permitido, e ainda pode. E a maneira como eles conduziram as diretrizes da SV, deixa acontecer, não teve uma medida restritiva como teve na SV da DDR, tá? Então vejam só uma comparação, praticamente é o dobro, tá? Outra coisa que tinha de distintivo na DDR, 2 defeitos juntos somados, quaisquer que fossem eles, levava à exclusão do cão da criação. O cão era castrado e tchau para ele. Não criava mais. Tá? Por exemplo, um defeito estrutural mais um defeito de dente, um defeito estrutural mais um defeito mental na avaliação lá dos juízes, quando iam fazer a seleção, ou uma falta dentária mais um testículo ausente, toda a descendência era anotada e controlada em livro próprio. Toda a descendência. Não tinha como tem hoje. Aqui, por exemplo, saiu um cão displásico de um determinado lugar. Ele não aparece na estatística do Clube Brasileiro do Pastor Alemão. Isso é um erro gravíssimo. Todo cão tinha que ser obrigado, pelo veterinário que faz o raio-x, tinha que divulgar que o cão é displásico grave. E ele tinha que ser obrigatoriamente castrado. Senão o negócio vai continuar cada vez pior. Tá? Aqui está o exemplo. Mais que qualquer pesquisa, eles conseguiram reduzir a displasia a quase nada. Em 10 anos de criação, pessoal. Essa é a primeira ideia que a gente tem que levar em consideração de cães DDR. Terceira coisa interessantíssima, eles fizeram uma coisa que eu vou explicar para vocês, que é o Fert-Messa-Cifra System. O que é isso, Leonardo? Meu Deus, que palavrão! Fert-Messa-Cifra System é o seguinte, é um sistema de medidas, de características. Eles criaram uma tabela simples, características desejáveis, era um sistema formado por 6 dígitos. Tá? Os 3 primeiros, eu vou mencionar aqui o que era cada dígito. O primeiro dígito era o tipo do corpo, o segundo dígito era a constituição ideal do cão, o terceiro dígito era a estrutura, o quarto era o temperamento e dureza, o quinto era nitidez e o sexto coragem.
O que é o quinto e sexto? O que quer dizer nitidez? Nitidez é especificamente avaliada no chamado ataque surpresa, digamos, que a gente fala hoje, que tem hoje. Ali eles mediam a nitidez do cão. Tá? E coragem é o teste de coragem, que é o ataque lançado. Bem simples de entender desse jeito. Tá? Eles tinham esse Wertmesser Cifra System. Então, cada cão DDR vai ter lá, no resultado dele, resultado do Kerung, tá? Vai ter um número composto por 6 dígitos. Se a gente quer ver como é que era o temperamento e caráter desse cão, a gente vai no dígito 4, no quarto dígito. Se a gente quer ver o resto, como é que ele foi, a gente vai no dígito 5 e 6. Muito fácil. O pessoal não sabe disso. Às vezes tu pergunta para o cara que diz que cria cães DDR, tu pergunta, e o Wertmesser Cifra desse cão? Hã? Então, gente, assim, ó, é até cômico, mas é verdade. Então, vamos com calma, tá? Eu já vi cachorro de gente me perguntando, vê se esse cachorro aqui, Léo, é DDR. Pessoal, não é DDR nem aqui nem na China, porque não é pelo nome do cão, não é por nada. Os cães do período DDR, a maioria deles, eles vão ter a sigla DDR do lado. Tá? Então, por aí. Para saber a origem dele, se ele é de origem dos cães de linha de origem dos cães da antiga DDR, você vê por ali. Tá? O Wertmesser Cifra System é talvez a melhor maneira que eu já vi. Anos depois foi copiado e aprimorado pelo pessoal da RSV lá na Alemanha, baseado nele. O sistema que eles têm hoje é um pouco diferente, mas é baseado nele. Tá? Ele é o melhor sistema para identificar como é que era um cão. Tu pegas um cão de 40 anos atrás, tu vê o índice de medida dele ali, ou o Wertmesser Cifra System dele, tu sabia como é que era o cachorro. Simples assim. Léo, onde é que eu vejo isso? Vai no Working Dogs, pega um cão DDR, vai ter lá uma palavra resultado. O resultado, se não tem ali, tem na descrição do cão embaixo. Kerung, ou resultado. Tu vai ver 6 números jogados ali junto desse cão. Esse aí é o índice de medida dele. Tá? Ali que tu sabe como é que era o cachorro. Simples assim. E aí tu sabe outras coisas sobre o cão. Então, vamos continuar. Eles tinham o sistema SGD também, que era a seção Dienstgebrauchshundwesen, tá? Que era o registro e teste dos cães. Temperamento, caráter forte, nitidez, drive. Tinha que ter cães saudáveis e sem problemas genéticos. Os cães entre 1 e 2 anos faziam o ZTP, Zuchttauglichkeitsprüfung, tá? O ZTP. Cães acima de 2 anos, o Kerung, tá? Seleção normal para o padrão deles, como era feito através deles. Uma coisa interessantíssima da DDR, pessoal, é quando vocês verem lá os campeões DDR e tal, o campeonato de adestramento DDR, ele era interraças, embora não mencione, se vocês verem, conseguirem visualizar a tabela dos vencedores, vocês vão ver que Rottweiler competia contra Doberman, contra o pastor alemão, ele era interraças. Uma característica interessante, tá? Só para informação. A importância das linhas de fêmea que eles tratavam, tá? O sistema de catalogamento através das linhas paternas era interessantíssimo, que eles faziam muito bem. Então isso precisa ser dito e mencionado sempre, tá? E as linhas paternas principais e suas principais características. Então eu vou retomar a questão de linhas, que muita gente pedia. Fala sobre as linhas, não sei o quê. Tá. Vocês têm que lembrar o seguinte então, pessoal, eu vou falar mais uma vez. A gente tem 3 tipos de DDR. Os DDRs típicos, que eram cães DDR de criadores que viveram o período da antiga Alemanha Oriental e que continuam criando hoje. Estes não passam de 40. Só com esses você pode dizer que você tem um cão 100% DDR. Fora isso, você não pode dizer, porque você está cometendo uma informação no mínimo errônea, para não dizer outra coisa. Então só com esses. Segundo grande grupo, os cães originários de linhas DDR de dentro do período DDR, de dentro da Alemanha DDR, tá? Que é os que eu tenho. Eu tenho esses cães, tá? Tenho 3 cães com... O meu Nix, por exemplo, tem 30% desse sangue. Ele tem 6, 7 vezes Rob Glockeneck. Tem 4 vezes, 5 vezes Lord Gleisdreieck. Em 8 gerações.
Ele tem o Rob Glockeneck na sexta, na sétima. Então, isso é um cão com percentual alto de sangue DDR, mas não é um cão 100% DDR, não. A minha Yoga tem bastante... A minha Yoga, se vocês querem olhar, vocês vão olhar ela lá, Yoga del Camino Duro no Working Dogs, ela é neta da Chile Glazed-Dreyek, direto do canil Glazed-Dreyek, e mesmo assim eu não digo que eu tenho cães DDR, porque eu estaria cometendo, no mínimo, uma propaganda altamente enganosa, que não é o objetivo. E não deveria ser o objetivo de nenhum criador sério. Tá? E nós temos o último grupo, então, cães típicos, os cães originários de linha DDR de dentro do período e os cães originários de linha DDR de fora do período, que são canis que se formaram depois do período DDR, que nunca criaram no período, portanto já não tinham a qualidade dessa rígida seleção DDR, que se originaram de linhas DDR que se criaram em vários lugares do mundo. Então esses cães, eles são originários de fora do período DDR e se utilizam de percentuais de sangue DDR. Erradíssimo dizer que é 100% DDR um canil que cria nessas condições. Tá? Ficou bem claro agora? Se não ficou, a gente mantém contato e a gente esclarece depois. Eu acho que está bem esclarecido agora. Tá? Então aqui no Brasil não tem cão DDR, ponto final. Tá? Tem cães com percentual DDR de dentro do período e de fora do período. Outra coisa, tá? Cão DDR típico aqui no Brasil, típico desses 20, 30 criadores que mantêm lá uma pequeníssima criação, que dificílimo, difícil ter. Eu aposto que não tem. O que tem é os outros dois grupos, tá? Agora ficou claro, pessoal. Então vamos lá. As principais linhas paternas de cães DDR e as principais características dessas linhas, que é uma coisa muito pedida, que é difícil de encontrar, o pessoal gostaria de saber e não é tão fácil, tá? Vamos lá, então, principais linhas. Os cães que formaram o plantel DDR todo, não é um consenso absoluto, mas é um quase consenso, que são desses três que eu vou falar de novo, que eu já falei antes. O Baldo Befreiungshundsplatz, de 1937, este cão. Depois, Rigo Schicklockmull, de 1952. E por último, mais importante deles, o Rolf Osnabrückerland, após a Segunda Guerra. Rolf Osnabrückerland é um cão que originou as linhas bem famosas Ali Granert e Ingo Rudingen. Ingo Rudingen que eu tenho nos meus cães, por exemplo. Vem desse cão. E Ingo Rudingen, obviamente, daí a gente vai falar de Lord Glazed-Dreyek, que é descendente direto. Tá? Vamos lá, pessoal. As principais linhas DDR, elas recebiam uma nomenclatura através de um número e uma letra, ou a combinação de ambos. Tá? Vamos lá, então. As principais. Linha 5 e 5A. Elas descendem do tronco Alf Nordfelsen e Don Hollandstijk. Alf Nordfelsen, para vocês terem uma ideia, eu vou primeiro completar aqui, depois eu vou contar rapidamente uma história. Originava essas linhas, então, a 5A, do Alf Nordfelsen e do Rolf Hollandstijk, desculpa, do Don Hollandstijk, originava boa movimentação, tá? Excelente estrutura física dos cães para o trabalho, boa pigmentação, tá? Uma inteligência acima da média, ótimo temperamento no geral, cães seguros, estáveis. Tá? Don Hollandstijk, que tinha chapa ainda permitido, foi o melhor em passar ótimo HD. A Alf Nordfelsen e Don Hollandstijk. Don Hollandstijk especialmente, mas Alf Nordfelsen também. Tá? Passava chapas normais na maioria dos descendentes. O melhor deles foi o Don Hollandstijk. Ele passava quase 98% da prole dele, dava HD negativo, independente de ser com qualquer fêmea que fosse. 98% da prole HD negativo. Então, por exemplo, assim, o pessoal me pergunta, vou dar um exemplo prático. Eu tenho a minha Yoga del Camino Duro aqui, importada da Alemanha. A Yoga eu cruzei uma única vez, agora cruzou a segunda. Se der filhotes, vai ser o segundo acasalamento dela só. Uma cadela já idosa, com 9 anos. O pessoal me perguntou como é que eu fui usar um cão ali que era muito bom, mas que não era tão perfeito de chapa. E como é que eu sabia que ia dar uma... Como é que eu fiz isso? Simples, pessoal. Eu sei a história, eu olho lá atrás em 10, 11, 12 gerações, tem muitas vezes o cão Alf Nordfelsen. Opa, esse cão originário desse tronco, dessa linha, é um melhorador de chapa. Então eu posso usar um cão ruim, que certamente a maioria da prole vai dar chapa boa.
Léo, simples assim? É simples assim. Se a gente sabe de onde vem, simples assim. Aí o pessoal não entendia quando eu falava. Essa cadela aqui não é porque é minha, mas é um tesouro genético. E o pessoal não entendia e continua não entendendo e continua usando coisa com coisa. Então, vejam, é importantíssimo a gente saber a história, é importantíssimo saber o que cada linha passa, tá? Só para ilustrar isso foi. Segunda linha, linha 11A. A linha 11A é os descendentes diretos do Holofoss na Brukaland, tá? Que através também, principalmente de um cão muito famoso chamado Bernlierberg, que está em muitos pedigrees, Puschkas von Hausrimpel e Olf Furstendam. Tá? Eram cães que originavam boa aptidão para o trabalho, muito boa inteligência, características altamente desejáveis, não tinham grandes problemas de pigmentação, mas podia originar osso, cabeça mais leve, fraca, osso mais fraco, tá? E costas, a coluna muito comprida. Basicamente é isso. Ah, Léo, como é que você sabe disso? Bom, tem que se analisar os estudos que foram feitos depois da gente já ter as características de todos os cães principais, e é claro que isso é o básico que dá cada linha. Pode sair um cão de costa curta desta linha? Pode. Eu estou falando características genéricas gerais, onde é mais fácil, onde você reduz a probabilidade de encontrar tal item, tal questão, tal problema, ou onde você aumenta a probabilidade de encontrar um cão com a característica que você quer, como esse caso que eu citei da minha cadela. Como é que eu vou ter tanta certeza de cobrir a minha cadela com um cão que não tem chapa boa e vai dar uma cadela filha desse cruzamento com chapa excelente, por causa deste conhecimento? Porque se eu tenho esses cães, Alf Nordfelsen, tá? E Dom Roland Stike, eu tenho cães melhoradores de chapa. Você vai usar um cão ruim com ele. Detalhe, Dom, que foi o melhor reprodutor praticamente da antiga Alemanha Oriental, em termos de produzir boas chapas, Dom era ainda permitido, pessoal. Então vejam às vezes a burrice que se faz aqui. Eu não uso cachorro quase normal, só normal. Eu não uso cachorro ainda permitido. Por quê? Depende com quem vai combinar, mas se você vê lá para trás, vai ter que procurar 10, 11, 12, 13 gerações para trás. Se aparece esse alfa aí, vai adiante. Não vai tá cometendo um grave erro, não. Bem pelo contrário. Está arriscando sabendo onde está pisando. Aí que surge o melhoramento. Aí, claro, um cão depois desse tipo, descendente desse tipo, se combina com um cão normal vindo várias gerações de cães normais. Aí reduz a chance. Não vai perder de utilizar um bom cão, porque ele é ainda permitido. Entendeu? Vamos lá, pessoal. Então, a gente falou a linha 11A, 11A. A linha 11B, tá? Os principais representantes dessa linha: X, Riedestern, Cliff Bleich, Floik, tá? Eram cães que produziam uma estabilidade nervosa muito boa, acima da média, alta pigmentação forte, cabeça de crânio largo, focinho relativamente curto e crânio largo, cabeça grande, pesada, porém dava de comportamento cães, a maioria, uma boa parte de cães apáticos, desinteressados assim, e problemas de testículo. A gente vai ver que problemas de testículo é uma constante em cães DDR por causa da consanguinidade, que é um dos problemas de se utilizar a linha DDR. Como é que é o mau uso de uma linha DDR? É o cara que se ilude por desconhecimento, o criador que se ilude, e quer utilizar cães DDR em cima de cães DDR. Muito. Cães que têm muita origem de sangue DDR com outros que têm muita origem. Porque eles tinham muita consanguinidade, isso é um problema, a gente já viu. Então, você tem que abrir as linhas. Você pega um cão DDR com um cão que não é DDR, que tem ótimas características. Esse cruzamento é bom. Você pega um cão de um tronco DDR com outro de outro tronco que não é DDR e que tem ótimas características que se complementam. Esse é um bom cruzamento. Isso é um trabalho difícil de fazer. Não tem como eu fazer um vídeo como me pediram dizendo se eu cruzar A com B, o que vai dar? Não sei. Cada criador tem uma linha. Eu tenho a minha linha aqui do que eu quero. Eu sei o que eu quero. Uma boa pergunta é vocês pediram. O que você, criador, procura? Se o criador procura cão saudável, longevo, inteligente
e é ótimo para o trabalho. E aí você vai olhar em 8 gerações e o cara usa um monte de linha gargalo que a gente já falou, ele está fazendo alguma coisa errada, ou ele não sabe o que está dizendo, ou ele não sabe o que está fazendo. Então esse é um parâmetro para vocês verem, pessoal. Tá? Voltando às linhas, linha 11 e 11C, principalmente os principais representantes dessa linha, Ali Grenert, Barry Andershofer Ufa, tá? Bodo Winkel, Lars Furstendam, Henk Makel. Não tem muito sobre essa linha, pessoal. Não davam muitos problemas, não davam muitas coisas positivas também. Uma linha, digamos, neutra. Ah, então é uma linha ruim e não uso para nada. Não. É uma linha que, se você combinar, por exemplo, cães dessa linha, deste tronco, que você combina com outros cães que dão problema, por exemplo, de testículo, é uma linha coringa, digamos assim. Quando não tem nada, é uma linha boa para ser usada para isso. Então eu vou pegar um cão de um tronco, se eu quero utilizar só DDR de um tronco, e utilizar com os troncos dessa linha, 11 e 11C. Tá? É assim que os alemães antigos, que conhecem não a genética de laboratório, nem a genética da veterinária, que às vezes a gente aprende com frutas e outras bobagens, e que depois não serve para nada, que daí tu tem que fazer 10 cursos para se atualizar. Os alemães que entendem como fazer, fazem assim. Tá? Pega troncos diferentes, vê se combina e usa troncos diferentes. Ah, se pegar tronco igual vai dar errado. Não, depende do que a pessoa quer. Por isso é importante saber o que o criador quer. Se ele é um criador comercial que quer só vender, 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 vender e está sempre ninhada, aí tu já foge, entendeu? Já vai saber. É muito importante isso, tá, pessoal? E o outro, o criador tem que entender das linhas, tem que conhecer. Se ele usa cães DDR e ele não sabe o que é o Verb Messa Cifra System, ele não sabe nada do que ele está fazendo. Ele comprou um cachorro vindo de qualquer lugar, não importa qual, e está utilizando aquilo ali. Divulgando uma coisa que virou uma marca, sabe? É que nem Gillette como lâmina de barbear, cão DDR qualidade. E aí divulga isso. Divulga uma propaganda enganosa. De novo estou repetindo isso. Tomem cuidado. 11D. Linha fantástica. Vem de Ingo Rudingen, que eu tenho nos meus cães. Held Ritterberg, Jeff Fleming Sand, Flint Steigerhof, Birko Wolfs Kelly e Lord von Gleisdreieck, que dispensa apresentações. Cães cinzas, tá? Às vezes não tão cinzas, às vezes mais despigmentados, com fortíssima agressão. Tá? Às vezes a pigmentação pode ser um problema, mas são cães inteligentíssimos, cães facilmente adestráveis, cães que a gente diz que tem bom ouvido, que chama, não precisa chamar 2 vezes, ele está sempre ligado em ti, no condutor. Então, uma linha muito boa para se utilizar, para se ter, para cria, especialmente nas fêmeas também. Tá? Essa linha 11D. A linha 11D, 11E, ela vem do 2 vezes campeão antigo da Alemanha Oriental, Condor Maderpfahl, tá? Que daí depois originou Ole Hundeck, muito famoso, Fels Kammerblick, desculpa, e o famosíssimo, meu preferido, Zorro Lagerwald. Essa linha também, fortíssima agressão, cães com alguns problemas de pigmentação, mas não muitos, cães inteligentíssimos, cães protetores, cães naturalmente protetores de território da pessoa, tá? Quem quer cão de guarda e que gosta, então tem que procurar a linha 11D e linha 11E. Não foge disso. Ah, Léo, é fácil encontrar? Não é fácil encontrar. Não é fácil encontrar. Tem alguns representantes no Brasil dessas linhas? Alguns poucos tem. Mas é difícil encontrar. Então tem que procurar uma boa referência, porque senão não vai achar. Tá? Linha 12. Principal expoente da linha 12, Golf Ritterberg, Grand Ritterberg, mesma linha, tá? Cães que produziam grandes cabeças, alguns problemas de testículo, tá? Produz cães que não são nada fáceis de guiar, não é cachorro para iniciante. Tem um cachorro que eu vi da República Tcheca, agora à venda recentemente, um cachorro de 1 ano e pouco, anunciado à venda no Working Dogs, com altíssimo índice de agressão, vem dessa linha aqui. Até hoje, então vocês percebem como é forte quando a gente fala, porque as linhas eram bem catalogadas, mas produziam HD e ED provavelmente ruins essa linha. Tá? Muito importante tomar cuidado. Nesse cão específico que eu vi à venda não tinha problema de HD, então, aparentemente, mas
produz também cães difíceis de conduzir com um alto índice de agressão, mas não é uma agressão como nas outras linhas ali 11, que é um cão fácil de conduzir com alta agressão. Esse é difícil de conduzir com alta agressão, é um cão com problema. Então vejam que de todas as linhas, poucas tinham cães muito agressivos, tá, pessoal? A última linha importante para a gente destacar é a linha 13A, linha principalmente de um cão chamado Alf Cornerzy. Alf Cornerzy produzia bom temperamento, os descendentes dele originava bom temperamento, pouca pelagem rala, problema de testículo, inteligência aguçada, orelhas grandes, largas, tá? Alguma probabilidade de ter falha dentária também, costas longas, tá? Estrutura física não tão homogênea, alguns problemas de locomoção, nada a destacar na questão de saúde e HD. Tá? É um cão já, essa linha Cornerzy tem muitos descendentes já de fora do período DDR que são criadas hoje. Tem alguns descendentes, poucos deles no Brasil, anunciados erroneamente como DDR, então tomem cuidado também, porque embora o canil Cornerzy seja da época, esse cão seja da época, desculpa, ele tem vários cães fora do período DDR já nascidos, então a gente tem um problema. Por que é um problema? Eu vou repetir a questão. Quando se tem fora do período DDR, fora do período de 1949 até 89, 90, no máximo quando durou, a gente já não tinha o controle de seleção rigoroso, típico do DDR, toda essa questão da displasia, toda a questão da seleção, toda a questão que a gente falou das duas faltas em conjunto, porque daí ficava a critério dos criadores. Dos 40 criadores remanescentes que nós temos, somente de 10 a 15 conseguem mais ou menos reproduzir essas questões de controle que eram tipicamente utilizadas na antiga Alemanha Oriental. Por isso a questão que a gente tem que tomar cuidado. Somente uma minoria consegue reproduzir e mais ou menos, porque como se não existe mais o controle estatal, ele ficou com o aprendizado do criador, o que o criador aprendeu daquele período que ele criou e viveu. Tá? Então é complicado se dizer isso. No entanto, os cães DDR são fantásticos no geral, embora a maioria sejam cães normais, e isso é que faz eles serem cães fantásticos. Eles são cães normais, para pessoas normais. São cães saudáveis, longevos, normais para pessoas normais. A maioria dessas minorias que nós falamos específicos são cães mais para pessoas mais com demandas diferenciadas das outras, cães não fáceis de conduzir, não para qualquer um. Tá? Precisa ter um acompanhamento, uma mão mais experiente. Eu gostaria muito que aqui no Brasil a gente importasse menos linha gargalo quando for importar e mais cães realmente originários de linhas DDR, ou se a pessoa tiver muita sorte e uma facilidade de contato, que seja cães DDR desses pequenos criadores que ainda criam. Tá? Os cães DDR também, a gente precisa destacar que, apesar de que muita gente atribuía características para eles notáveis, esses fatores todos é que transformaram, que a gente viu, é que transformaram eles nesses cães distintos. E eles tinham questões também não tão positivas no aspecto de que, como eles tiveram que vir de poucas linhas, eles têm muita consanguinidade. Por isso que muitos criadores começaram a abrir as linhas de sangue. No entanto, eles são praticamente um patrimônio da humanidade que precisam ser respeitados e bem criados e que não devem ser vítimas de propaganda enganosa, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente procurou fazer da forma mais acessível a todo mundo, da forma mais didática possível. E a ideia aqui não é ter muitos recursos tecnológicos, é como se a gente estivesse fazendo um bate-papo de botequim, tipo que os alemães fazem quando vão falar dos seus cães, e os quais eu tive o privilégio de aprender e ver, acompanhar várias vezes, algumas vezes isso, e é nesse formato que a gente se espelha, sem grandes inovações tecnológicas, mas que vocês possam ter nas informações o grande diferencial e que façam bom uso dessas informações, tá? Pessoal, valeu e até o próximo vídeo então. Até mais. Tchau, tchau.